boa noite. Estamos iniciando mais um programa Saúde Marília aqui na nossa TV Marília, o espaço semanal para a discussão de temas de saúde. O programa acontece sempre ao vivo, aqui na grade da TV Marília, e a reprise ocorrendo em vários dias da semana aqui na TV Marília. O programa Saúde Marília acontece sempre com apoio cultural da Unimed Marília. Se você tem um tema, uma sugestão, encaminhe a produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. A produção do programa separou para a discussão nessa noite o tema dor torácica. O tórax é formado por órgãos e tecidos que podem se manifestar por sensações dolorosas. Entre as dores mais temidas estão as dores do coração e dentre as quais a angina do peito e infarto são as que motivam maiores temores por serem as mais conhecidas e consideradas como as de maior probabilidade de serem fatais. Além disso, a dor torácica pode ter sua origem no trato respiratório e das estruturas adjacentes ao sistema respiratório. Para a discussão desse tema dor torácica, o Saúde Marília convidou nessa noite o docente de clínica médica, o professor doutor Carlos Rodrigues da Silva Filho, aqui para o Saúde Marília. Doutor Carlos Rodrigues, mais uma vez conosco aqui no Saúde Marília, o nosso boa noite. A nossa primeira pergunta: podemos dividir a dor torácica em causas cardíacas e não cardíacas? Boa noite. Boa noite, Milton. Boa noite, telespectadores do Canal 4. Com certeza. E, assim, o coração, ele tem uma simbologia. Quer dizer, na verdade, por muito tempo se imaginou que a vida se desse pelo coração. E ele é o órgão que todos, quer dizer, nós, médicos e leigos, quer dizer, de fato, trabalhamos fortemente para que ele não pare o seu batimento automático, que começa no primeiro dia e termina no último. É uma boa forma de se classificar e a gente pode enxergar isso aí sob várias perspectivas que a gente vai estar conversando aí no decorrer do programa. Órgãos como esôfago, pleuras, aorta, músculos da parede torácica, mamas, a pele. Todas essas estruturas podem ser a sede da causa torácica. Para se ver a dificuldade que a dor do tórax ela impinge ao médico e ao leigo, ou seja, você que está me ouvindo, que dor é relevante e que faz com que eu deva procurar meu médico. Então acho que essa é a questão, a primeira perspectiva eu acho que é exatamente essa. É um local do organismo, até pela questão da embriogênese, quando o corpo é formado ainda dentro do útero, existem várias situações de migração, ou seja, órgãos que começam em um local e que migram para outro, carreando o seu sistema de inervação e de sensibilidade, de forma que as dores no tórax, elas são habitualmente desafios para o clínico e mais ainda para aquele que está sofrendo da dor e que de fato não sabe distinguir de fato se é uma questão grave, urgente, emergente ou se é uma questão que deve passar com o tempo. E nesse contexto ainda, quer dizer, nós estamos vivendo algumas situações muito importantes, ou seja, tem ocorrido um aumento muito importante do tromboembolismo pulmonar, por um monte de motivo, ou seja, que é uma outra causa de dor aguda, torácica, potencialmente grave. Tem havido um aumento dramático de dores do tipo coronariana, anginosa ou infarto em pessoas mais jovens e tem havido um aumento e quase um equilíbrio atual entre as dores por motivos mais torpes e por motivos mais sérios entre os homens e as mulheres. Qual seria a sintomatologia da apresentação dessas duas condições que ainda são muito prevalentes na população? Bem, a sintomatologia é de uma dor muito importante. Via de regra, ela atrapalha muito, ou seja, a atividade da pessoa, ela não consegue pensar ou fazer alguma coisa. É uma dor em aperto, no centro do tórax. As pessoas costumam descrevê-la com uma dor, quer dizer, com a mão. Ela não é facilmente identificada, ou seja, é uma dor difusa. Ela habitualmente se irradia
para a raiz da mandíbula e para o braço, principalmente o esquerdo, e via de regra ela vem acompanhada de palidez cutânea, ou seja, você fica pálido, ou seja, você tem uma descarga adrenérgica muito importante, de uma sudorese muito importante e muitas vezes, dependendo da gravidade, com disfunção tal que pode levá-lo ao desmaio, ou seja, se falta o sangue no sistema nervoso central, você pode ter esse componente de síncope, ou seja, de você apagar rapidamente ou não. Então, assim, não é uma dor facilmente mimetizada, mas é uma dor que, às vezes, pode ser confundida. Por exemplo, eu diria que na prática clínica a questão mais importante é o espasmo de esôfago. O espasmo de esôfago, que não é uma entidade muito comum, mas ela, em muitos aspectos, ela mimetiza, ela se parece muito com a dor no peito de origem anginosa. Como é que eu sei que é uma angina ou não? Muitas vezes não é possível você saber, ou seja, existe até aquela classificação da angina instável, e que se parece muito com uma dor onde existe necrose de músculo, mas assim, habitualmente ela é desencadeada por alguns eventos e ela cessa uma vez cessados os eventos. Então é muito comum a angina ser despertada numa pessoa predisponente, já com a sua coronariopatia, por um episódio de forte emoção, por um episódio de aumento de pressão arterial, por um episódio de exercício físico, enfim, ela está, vamos dizer assim, via de regra associada a uma demanda aumentada, ou seja, uma necessidade de trabalho aumentado do sistema cardiovascular e de uma oxigenação de menos. De forma assim que essa seria, vamos dizer, a dor de origem cardíaca mais comum, ainda, embora a dor torácica mais comum, nem de longe, seja a dor isquêmica por coronariopatia ou por infarto. Muito mais comum são as dores musculares, as dores de articulação. Isso aqui é uma região de muitas intersecções, vamos dizer, de externo e costela, de coluna, com as suas irradiações, enfim. Essas são certamente as dores mais comuns. Daí a necessidade para o médico, e eu vejo isso muito, não nos médicos formados, mas nos médicos, os nossos alunos, a dificuldade que eles têm de entender o contexto, a epidemiologia. Então eu diria o seguinte, que quando que uma dor torácica ela passa a ganhar conotação de tragédia? Enfim, os pacientes diabéticos sempre, ou seja, se você é diabético, você tem uma dor torácica, muitas vezes nem sempre tão parecidas com essa tão exuberante que eu descrevi, ela sempre tem uma conotação de questão importante. Por quê? Porque uma vez diabético é quase que um sinônimo de ser um vasculopata. E uma vez vasculopata é quase um sinônimo de você ter uma coronariopatia, uma macroangiopatia. De forma assim que dor em peito de diabético sempre é uma situação relevante. A segunda outra questão é uma dor em peito em pessoas que têm história familiar de doença coronariana. Então assim, em poucas áreas da medicina, a história familiar é tão preditora de problema como é na doença cardiovascular. De forma assim que se na minha família eu tenho irmãos, tios, pais, enfim, ou descendentes com problema de doença cardíaca isquêmica, a dor no peito passa a ser muito relevante. O terceiro tópico não existe dor no peito, vamos dizer assim, inocente em paciente tabagista. Quer dizer, habitualmente o paciente tabagista ele é um forte preditor para doença cardiovascular. De forma que se eu fumo e eu tenho uma dor no peito, eu de fato devo precisar de procurar ajuda e ter uma investigação adequada em relação a isso. Outras estruturas poderiam ser também lembradas, como a pleura, traqueia, brônquios, diafragma e mediastino. São outras possíveis estruturas que levariam à dor torácica. São outras possíveis estruturas que levariam à dor torácica, mas que a gente diz incaracterística, ou seja, a gente considera a dor torácica, vamos dizer assim, de origem cardíaca, a pré-cardialgia típica, ou seja, a hora que se fala no tipicismo, ou seja, ela é típica por conta dessas características que a gente descreveu e da questão da irrigação do coração pelas coronárias. Porém, outras dores dessa região podem ocorrer e a gente se refere a elas como pré-cardialgia atípica. Então, nas pré-cardialgias atípicas ou nas outras dores torácicas, quer dizer, de fato, outras estruturas, muito mais raramente,
podem estar lesadas e dar sintomas. Então, assim, uma que também, junto com o espasmo do esôfago, confunde muito o médico e confunde muito o leigo, são as dores da membrana que reveste o coração, que é o pericárdio. Então, assim, pericardites, elas ocorrem em várias circunstâncias. Quer dizer, no nosso contexto, elas, via de regra, são virais, ou seja, após um quadro gripal ou um quadro de diarreia, isso é muito comum no Brasil, e normalmente ocorrem em situações de surtos, não diria epidemia, mas assim, em determinada época do ano, que é a época que esses vírus circulam com mais frequência. Quer dizer, você acaba tendo mais do que um caso, normalmente em pessoas suscetíveis a esses vírus, pessoas mais jovens, e uma dor que não é característica, ou seja, você busca e tenta entendê-la, ela não tem relação com o exercício físico, ela tem relação com a questão postural, ou seja, existem algumas posições que o indivíduo assume que pode aliviá-lo ou que podem piorar. Algumas têm relação com o ciclo respiratório, ou seja, quando você inspira ou quando você expira, enfim. Essa seria uma outra situação menos comum, mas muito confundidora em relação à questão da doença que de fato está obstruindo a minha coronária, que é a situação mais séria, e algumas mais raras. Eu diria que você pode ter ali as doenças do mediastino, alguns cânceres de mediastino que podem estar acometendo, mas aí é uma dor muito esquisita, que algumas horas aparece, outras não. Não existe uma forte epidemiologia, ou seja, a pessoa normalmente não é diabética, não é tabagista, ou pode ou não ser, mas assim, ocorrem também nessas outras pessoas. Lembrando sempre que o tabaco é um grande problema porque ele também predispõe a tumores, enfim, de várias linhagens celulares. Saúde Marília está discutindo nessa noite o tema dor torácica, com a presença do professor Dr. Carlos Rodrigues da Silva Filho, docente de Clínica Médica da FAMEMA. Nós vamos ao nosso intervalo e voltaremos a seguir. Voltamos com o Saúde Marília e o seu bloco final, nessa noite debatendo o tema dor torácica, com a presença do professor Dr. Carlos Rodrigues da Silva Filho, docente de Clínica Médica da FAMEMA. Professor Carlos Rodrigues, quais seriam os exames complementares que o profissional deveria solicitar para investigar a dor torácica? Veja, frente a uma situação complexa como essa, de fato, a epidemiologia e a história do exame físico, ou seja, a característica da dor, é quem dita, dentro de um contexto de recurso finito e necessidade infinita, que exame pedir. Quer dizer, de forma que, se a desconfiança é de uma dor anginosa, quer dizer, a primeira situação é uma situação aguda, emergente, urgente, ou seja, que eu devo dar uma resposta imediata, ou é uma situação estável. Se eu tenho dúvida, o perfil de risco é muito favorável a uma doença coronariana, então assim, aí sim eu faço a investigação através de ou um ecocardiograma de estresse ou uma bicicleta ergométrica, ou seja, uma esteira, um teste de esforço, seja ele de qual forma for, e mais recentemente até a questão da imagem. A imagem da parte coronariana, ela tem avançado muito. Então, assim, daqui a pouco nós vamos estar seguramente fazendo subtração de imagem, assim como se faz hoje com outras doenças vasculares, por exemplo, a tomografia multislice, na qual você, num tempo muito curto, você faz uma quantidade muito grande de cortes e o computador monta isso, de forma que você tem uma estrutura tridimensional. Então, assim, isso vai dar um avanço bastante grande do ponto de vista anatômico. Ou seja, nem sempre você vai ter a placa, a suboclusão e vai ter o sintoma, e o inverso é verdadeiro, tá certo? Ou seja, muitas vezes você tem um quadro óbvio de que houve perda de tecido, ou seja, houve uma isquemia, e você faz a investigação e não acha. De qualquer forma, assim, você pode lançar mão dessa investigação toda, desde que a epidemiologia e o tipo de dor te aponte para essa possibilidade. Quer
A segunda questão são os exames bioquímicos. Então, assim, é possível você diagnosticar uma doença isquêmica através de alguns enzimas, que existe uma curva sabida da performance dessas enzimas e que você pode, de fato, vamos dizer assim, caracterizar um quadro agudo com ou sem perda de tecido, inclusive assim, da extensão da perda, ou seja, existe uma correlação entre isso. E naturalmente assim, o eletrocardiograma, quer dizer, não o de esforço, mas o eletrocardiograma estático, o raio-x de tórax, quer dizer, e nas desconfianças de que outras estruturas que não o coração estiverem lesadas, aí assim a tomografia e assim por diante. Ou seja, o arsenal terapêutico hoje, de fato, ele é muito grande. E frente a uma situação, vamos dizer assim, epidemiológica e uma manifestação mais ou menos típica, é muito raro você não chegar ao diagnóstico. Então, assim, não é isso exatamente o problema médico, e os nossos colegas hoje, todos eles sabem exatamente o que fazer. Essa coisa está muito estandardizada e existem os protocolos, as diretrizes, de forma que mesmo o médico recém-formado, ele lida muito bem com a situação. Eu acho que o que se coloca é a situação da custo-efetividade, ou seja, qual exame lançar mão em qual situação. Dizer, por quê? Por conta de que hoje os médicos e o sistema de saúde, ele tem nas suas mãos quebrar um país. Ou seja, na verdade, a saúde é uma externalidade, no sentido em que se eu usar todo o meu recurso para resolver o problema de uma pessoa, eu certamente vou colocar 100 pessoas, não com S, mas com C, fora da possibilidade de ser atendido. Ou seja, o recurso é finito, a necessidade é infinita. Então, aí está, vamos dizer assim, a necessidade de um sistema de saúde treinado para fazer a triagem adequada e não deixar passar aquele caso, vamos dizer assim, que era um caso e, de fato, não fazer uma investigação muito aprofundada naqueles em que tudo leva a crer que não tem seriedade. Esse contexto se complica na medida em que, cada vez mais, as mulheres têm se igualado aos homens em relação às doenças coronarianas, porque nós estamos falando, ou seja, de dois polos. Um polo muito simples, no sentido de agredir a saúde, que seria o polo costocondral, ou seja, o polo de articulação, que normalmente dão sintomas, mas não ameaçam a vida. E um polo muito grave, onde estão as doenças coronarianas, o infarto, a dissecção de aorta torácica, a embolia pulmonar, que se não diagnosticadas a tempo, vamos dizer assim, levarão à morte ou levarão à perda de tecido que, vamos dizer assim, de certa forma, encurtarão a vida útil e a qualidade de vida do indivíduo. Então, assim, o médico está nessa situação, nessa encruzilhada de ser pressionado a usar o recurso ótimo, ainda assim não deixar passar o caso positivo e lidar de forma econômica com o caso negativo. Então, assim, infelizmente tem aumentado devido a um estilo de vida atabalhoado, na qual as pessoas de fato sobreajuntam fatores de risco, tem aumentado a doença coronariana nas mulheres e tem aumentado muito a doença coronariana nos mais jovens, tá certo? Ou seja, pouca atividade física, obesidade, síndrome metabólica, que é uma agremiação, quer dizer, um conjunto de sinais e sintomas onde existe a intolerância ao carboidrato, triglicéride aumentado, sobrepeso, enfim, a pouca ingesta de fibra, o tabagismo, o estresse do dia a dia e algumas situações muito dramáticas que se dão nas mulheres, que é a associação da pílula contraceptiva com o tabagismo, ou seja, que alteram a reologia, alteram a fluidez do sangue de forma muito importante e que predispõem a doenças trombóticas, muitas vezes trombótica a nível cardiovascular. Então, é um desafio, quer dizer, dentro dessa tentativa, dessa necessidade de fazer com que os poucos recursos sejam bem utilizados, você fazer a semiologia e a abordagem da doença de tórax. Na visão do professor, qual a importância da UTI também fazendo parte do tratamento da dor torácica? Eu acho que ela mudou completamente. Uma UTI, uma unidade coronariana, ela mudou
completamente o prognóstico. Então, assim, hoje o atendimento, ele passa por esse tripé. Primeiro deles, que a gente está tentando fazer aqui, é um alerta para a comunidade. Quer dizer, você que é um sedentário, você que está com sobrepeso, você que ingere altas quantidades de açúcar e de gordura, você que fuma e você que é um estressado, a sua dor no peito não é uma coisa simples, de forma assim que você deve buscar ajuda o mais rápido possível. Então, assim, a identificação precoce da gravidade frente a uma dor de tórax. Segundo, um atendimento adequado. Olha, puxa vida, eu estou nos meus 50, eu me lembro do Sandu, há 30 anos atrás, do IAPTEC, API, enfim, a dificuldade que era você conseguir um transporte nesses casos de urgência. Hoje, a gente temos que admitir, o que funciona, temos que admitir, quer dizer, o 192, 190, quer dizer, os sistemas de resgate funcionam muito bem e revolucionaram o atendimento, tanto do paciente, vamos dizer assim, politraumatizado, quanto o paciente com doença cardiovascular, dor no peito. Então, assim, primeiro, a identificação pelo leigo daquilo que deve ser grave. Segundo, um atendimento em loco, quer dizer, no local o mais rápido possível. E terceiro, uma estandardização do processo de atendimento intra-hospitalar, onde se inclui um atendimento rápido, a identificação clara de qual é a melhor abordagem, se é uma tentativa de você, através do cateterismo, abrir aquela artéria, se é uma tentativa de você, através de substâncias que dissolvem o trombo, de promover a dissolução desse trombo, e com um pós-intervenção muito bem feito nas unidades do coração. Quer dizer, isso tem mudado completamente o prognóstico desse tipo de coisa. Quer dizer, agora, de forma absolutamente mais dispendiosa, mais cara do que a prevenção. Então, assim, o que a gente precisaria estar alertando para a população olha, a doença não é um raio que cai na nossa cabeça. Quer dizer, a doença é uma situação pacientemente cultivada, tá certo? Ou seja, através do meu estilo de vida, dos meus hábitos, que eu estou cultivando com mais ou menos pressa a minha patologia, dentre as quais a dor no peito de origem cardíaca. De forma que é fundamental a gente ter esse contexto, dizer, e entender claramente qual é a dor do peito perigosa, para que a gente possa, nas situações menos ameaçadoras, de fato se conduzir de forma mais tranquila e buscar ajuda de forma mais programada. Tem ainda, quer dizer, e é fundamental que se fale, uma situação que eu diria que é uma grande enganadora. Só para você ter ideia, para que todos tenhamos, algumas estatísticas elas colocam que ela responde por 50% dos casos de cineangiocoronariopatia negativas, que é a síndrome do pânico. Então, assim, a síndrome do pânico, muitas vezes, que é uma situação muito prevalente, muitas vezes ela vem acompanhada de uma situação que confunde tanto o paciente, que acha que vai morrer, como o médico, que acha que o paciente pode morrer devido à diversidade do atendimento, o desespero, a angústia que aquela sensação de morte iminente pode dar. Então, assim, a síndrome do pânico, por um aumento de tensão da caixa torácica, também pode dar dor no peito. Afora a hiperventilação, sensação de desmaio, alteração do metabolismo ácido básico, levando a sensação de formigamento, enfim, é uma situação, quer dizer, terrível e que entraria nos diagnósticos diferenciais, dentre aqueles os mais positivos, porque parece que vai matar, parece que vai morrer, mas felizmente se resolve não sem sofrimento. Então, em síntese, o tratamento deve ser individualizado de acordo com a doença causadora da dor e seu estágio, a intensidade da dor e as particularidades do indivíduo? Sem sombra de dúvida, levando muito em conta, eu queria bater nisso mais uma vez, nas particularidades do indivíduo, na sua história familiar e no seu estilo de vida. É muito improvável, ainda que aconteça, que uma pessoa que tem um bom estilo de vida, não seja um tabagista, mantenha seu peso, tenha uma atividade física regular, uma ingesta adequada de sal e de fibra e de açúcar, e que não fume, ter um evento coronariano. É muito improvável, tá certo? Ou seja, isso é uma coisa que pode acontecer lá na frente, nos seus 80, 85 anos, mas não precocemente. Então, assim, essa situação, vamos dizer assim, que é um grande embaraço para o sistema de saúde, ele é perfeitamente possível de você fazer a prevenção. Quer dizer, desde que as pessoas de fato consigam entender, primeiro, e concordar em segundo,
de que o hedonismo, ou seja, o prazer imediato, nem sempre é a melhor saída. Quer dizer, eu posso assegurar que é bom chegar aos 50 jogando futebol com os meninos de 20 anos, quer dizer, como eu consigo fazer. Quer dizer, não sem uma lesão ou outra, mas é muito bom poder correr de igual para igual. Então, assim, isso não é uma coisa que cai do céu. Isso é uma coisa que você e muitos de nós buscamos fazer isso. Eu encontro as pessoas o tempo todo ali na Esmeralda ou nos outros locais, cuidando da sua saúde. Quer dizer, é muito possível fazer isso daí, não sem um esforço. Quer dizer, requer efetivamente você acreditar nisso, concordar com isso e fazer o seu papel, quer dizer, para tentar evitar e prevenir a doença cardiovascular. Estamos chegando ao final do Saúde Marília e deixamos o professor Carlos Rodrigues para suas considerações finais e agradecimentos finais nesse tema dor torácica. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Para mim sempre é um prazer poder estar aqui com vocês, poder estar conversando, não com os meus colegas médicos, porque aquilo que a gente coloca para o colega médico não tem nenhuma novidade. Mas eu me dirijo aos telespectadores, ou seja, às pessoas que de fato sofrem do medo e da doença e que podem, uma vez sabido a forma de apresentação, se beneficiar dessa conversa que é rápida, mas que pode ser muito efetiva. Então, assim, eu agradeço, parabenizo mais uma vez pela escolha do tema, é um tema muito relevante e espero ter contribuído de alguma forma. Saúde Marília discutiu nessa noite o tema dor torácica com a presença do professor doutor Carlos Rodrigues da Silva Filho, docente de Clínica Médica da FAMEMA. Temas e sugestões podem ser encaminhados à produção do nosso programa. Anote aí o nosso e-mail, saudemarília@unimedmarília.com.br. O programa Saúde Marília acontece com apoio cultural da Unimed Marília. Cuidar da sua saúde é melhorar sua qualidade de vida. Boa noite.